Episódio 2 da segunda temporada de Jujutsu Kaisen, galera. Eu vou começar comentando com a melhor cena desse episódio, que eu tava achando ele meio tranquilo até, né? Tivemos algumas cenas de ação mais pro final, mas antes da gente ver as cenas de ação de fato com Gojo, com Geto e etc, a gente vê uma cena maravilhosa, que foi quando o Gojo, ele se preocupando com a Riko Amanai, né? A garota que eles têm que proteger, na verdade tem que proteger e levar também pra escola Jujutsu, depois de tudo aquilo. Mas enquanto eles percebem, no momento em que eles percebem que ela estava sendo atacada, a galera estava indo tentar eliminar ela, eles vão até a escola e eles descobrem que ela estava tendo uma aula de música, ou na capela, ou na sala de música, enfim, eles vão até a capela e o Satoru Gojo, quando ele abre aquela porta e chama Amanai! E aí todo mundo para, as garotinhas ficam tipo tudo olhando, caralho. Você tá namorando... Todo mundo começa a pirar, todas as garotas, tipo, ficam completamente alucinadas que a Riko Amanai teria esse namorado bonitão que era o Satoru Gojo, né? E ela dizendo, não, é meu primo, é meu primo, é meu primo. Muito boa essa cena, e pra fechar com chave de ouro, a professora ficou... Ô, essa bagunça aí! E aí vai até o Satoru Gojo assim, não, antes disso, na verdade, né? Todo mundo perguntando assim, não, seus óculos, não sei o quê. Quando ele vai e tira os óculos pras garotas, tipo, e as garotas ficam, meu Deus, mas como ele é alto! Por que? Que olhos azuis são esses? Que cílios longos, né? E elas ficam, cara, é muito bom porque ele vai na pilha, ele entra na pilha e começa ali a interagir com as garotas, tipo, nossa, ele é do ensino médio e tal. E a professora, gente, a professora, depois vai lá, chega ali pertinho do Satoru Gojo, aí meu número aí pra você me ligar depois, cara, e ela não teve a cara de pau de no meio da turma dela mandar o número dela pro Satoru Gojo, tipo, cara, que falta de ética. E as garotas tipo, ei, eu cheguei primeiro, você é professora, você gosta de garoto mais novo. Cara, eu ri, eu tive que repetir toda essa cena quando eu assisti ela, porque foi sensacional, galera. A gente teve outras cenas interessantes também, mas essa foi a melhor de todas que eu queria começar comentando nesse vídeo. Mas enfim, continuando, a gente volta, na verdade, né, pro começo do episódio, de forma que eu achei que o Estúdio Mappa, ele estava querendo mais uma vez criar aquelas cenas do cotidiano extremamente delicadas e extremamente bem detalhadas, mas que, bom, teve ali, né, foi uma cena bem cuidada ali do Geto fazendo o cafezinho, colocando o cubinho de açúcar, mas nada tão espetacular assim. De qualquer forma, a graça dessa primeira cena que abre o episódio foi, enquanto ele tava ali fazendo o cafezinho naquele apartamento, ele vai até a sala e tem simplesmente um buraco na parede do prédio, tipo assim, pra dar aquele contraste absurdo, né? Quando ele, a calmaria com que ele cuida ali, criando aquele cafezinho ali, essa tranquilidade absurda e tendo um buraco na porta, né? E dentro daquele apartamento existia um membro de um dos grupos que estava querendo eliminar a garota Riko Amanai, e aquele cara lá todo já tinha sido completamente dominado ali, ele falando, mas existe também outro cara que é o membro mais forte da nossa organização, e no instante seguinte o Geto recebe ali uma foto ali através do zap deles ali, mostrando ali uma selfie do Gojo, dele tirando uma foto com esse é o cara mais forte aqui, tá aquele aqui comigo, olha só, foi derrotado também, trouxa. Então a situação tava completamente sob controle, mas a Riko Amanai, ela tava desmaiada naquele momento, né? E quando o Satoru Gojo, ele chega, ele fala que ele gostaria de ser tão bom na técnica amaldiçoada reversa quanto a Shoko Ieri, que era a garota, né? Que é a garota que faz parte do trio deles dois dessa época. A garota que, inclusive, essa Shoko Ieri, ela é praticamente, cara, descaradamente a cópia cagada e cuspida da Nobara. E eu fico, cara, não, tipo, é legal porque estabelece um paralelo de velha e nova geração e etc. E a única diferença, basicamente, é a pinta que ela tem no rosto ali, fora o cabelo um pouco mais escuro. A gente descobre, então, que a Shoko, que faz parte desse trio, junto com o Geto e junto com o Gojo, ela é muito boa na técnica amaldiçoada reversa, que serve para cura, o que é muito comum em, né,
padrões de trios de shonen, a garota do trio ser muito mais proficiente nas habilidades de cura. A gente sabe, né, outro exemplo muito claro disso que é a Sakura em Naruto, também era muito boa nesse quesito, né? E engraçado que isso vai conversar diretamente com o gancho do final do episódio, que é o Gojo não conseguindo executar o brilho vermelho dele, né? Eu já tava achando que eu tava louco, ele conseguindo usar o brilho vermelho no final daquele episódio, mas não foi o caso, porque aquela técnica depende exatamente de técnica amaldiçoada reversa, que ele não consegue usar tão bem quanto a sua parceira. E galera, por mais que a Shoko Ieri, né, tenha chamado a atenção da gente, principalmente por ser também, né, muito parecida com a Nobara, e junto dela, no episódio passado, a gente tenha tido outras duas garotas que também chamaram muita atenção, que foi a Mei Mei, com aquele cabelão dela também, né, maquiagem toda bonitona, e a outra que foi a Utahime, que aparece um pouco mais também na primeira temporada, no caso. Todas elas não agregam tanto assim na história, em especial, na verdade, no caso da Shoko, é uma pena porque ela faz parte exatamente do trio principal dessa geração e ela é extremamente deixada de lado nessa história toda. Mas enfim, pelo menos elas têm um visual que agrada a gente como público, então elas acabam sendo marcantes por si só. Então já é um ponto positivo aí. Vemos também durante o episódio o Toji Zenin, que na verdade é Toji Fushiguro, segundo ele próprio, né? Afinal ele adotou o nome da sua ex-esposa, ele sendo contratado para matar a menina, Riko Amanai, e aparecendo basicamente num lugar de corridas de barcos onde aceitam apostas. E é muito curiosa essa ambientação que é dada pra ele, que é muito parecida inclusive com o mangá, né? A forma como ele aparece no mangá, mas no anime eles dão uma ampliada, mostram os barcos navegando ali, né? Apostando corrida, vários takes deles na água e etc. Então a gente tem uma completude maior que o anime naturalmente gera essa possibilidade pra gente. E isso tudo complementa muito bem o plot do Toji, porque o Toji, ele está, assim como apostando no barco lá naquele lugar, ele também está apostando que os mercenários que foram contratados, na verdade, né, que foram dada ali, né, a recompensa para que os mercenários eles pudessem correr atrás da Riko Amanai e matassem ela e recebessem a recompensa, ele também estava fazendo uma aposta através daquilo, que eles conseguiriam, que eles fossem capazes de nerfar o Satoru Gojo e o Suguru Geto para que ele depois entrasse em cena. Vemos também a menina Riko Amanai aceitando ser usada para a fusão com o mestre Tengen. Eu acho que essa aceitação dela tão rápida e tão precoce, eu acho um pouco forçado, por mais que seja colocada pra gente uma justificativa nesse episódio pra ela, de que ela não acha que a morte é exatamente a mesma coisa do que uma fusão como aquela, né? Então ela não interpreta da mesma forma, só que ainda assim, sabe, é jogada uma justificativa de que ela perdeu os pais muito cedo e que ela não tem família, que a única pessoa que ela tem é a cuidadora dela, apesar dela ter também as amigas dela na escola, mas é criada uma justificativa, né, uns atalhos para que ela simplesmente aceite esse plot todo e simplesmente o arco possa continuar a acontecer de uma forma um pouco menos trabalhosa. Mas apesar dela ter aceitado de uma maneira tão fácil assim, tanto o Suguru Geto quanto o Satoru Gojo permitem com que ela permaneça frequentando a escola e continue, pelo menos, vivendo os últimos dias, né, os últimos momentos da vida dela com as suas amigas, aproveitando esses últimos dias de uma forma normal, né, aproveitando um pouco mais o seu cotidiano, e por isso que todo o plot acontece meio que próximo à escola dela ou dentro da escola dela. E é nesse momento que a gente vê, né, o Gojo e o Geto enfrentando os mercenários randoms. A gente vê que até a cuidadora, que é chamada de Kuroi, também dá um pau, consegue imobilizar um grandão lá também, sabe, um clone daquele de lá com pedaço de saco de pão na cabeça, que eu fiquei, cara... Mas apesar desse cara com um saco de pão na cabeça, né, não ser tão interessante assim, não ser tão marcante assim, ele serve pra a gente ter uma exemplificação das técnicas do Gojo, que por algum motivo decide explicar as técnicas dele para o seu inimigo, até porque, né, por quê? Na verdade a gente sabe por quê, porque ele precisa explicar as técnicas dele pra gente mais uma vez, né, e ele explicando as técnicas, né, visualmente ficou muito legal dele usar
usando o azul ali pra atrair os clones do saco de pão na cabeça, e aí depois ele usando do seu infinito ali, quando eles tentam acertar o Satoru Gojo, e ele permanece ali paradão, tranquilão, né, e eles nunca conseguindo tocar nele, usando, exemplificando a barreira do infinito que protege o seu corpo. E, na verdade, voltando na técnica do azul, cara, a gente tem um uso que ficou talvez passado um pouco despercebido, mas que foi sensacional, que foi ele segurando a garota Riko Amanai sem precisar fechar a sua mão pra, sei lá, segurar pela roupa dela. Ele simplesmente deixa a mão aberta e a garota gruda na mão dele porque ele estava usando o poder da sua gravidade, né? O poder gravitacional que gruda o corpo dela na sua mão, que foi lindo de ver. Inclusive ele nem explica isso, né? Esse exemplo pra gente. A gente só consegue testemunhar visualmente. E quando ele explica o infinito, ele cita o exemplo de um tal de Aquiles e a tartaruga. E ainda diz que estudar é importante, né? Caso o cara não tenha entendido. Pois é. Eu senti que a mensagem foi pra mim, porque eu me senti um imbecil quando eu vi essa cena. Quando eu li essa fala, eu fiquei, cara, mas eu também não sei o que é isso. E eu tive que, obviamente, ir pesquisar o que diabos era essa definição do que ele estava falando. E é basicamente um exemplo matemático, né, de como seria o infinito do Satoru Gojo. Basicamente, esse seria um paradoxo. O tal do Aquiles e a tartaruga seria um paradoxo que consiste em Aquiles nunca poder alcançar a tartaruga, porque na altura em que atinge o ponto de onde a tartaruga partiu, ela ter-se-á deslocado para outro ponto. Na altura em que alcança este segundo ponto, ela ter-se-á deslocado de novo, e assim sucessivamente ad infinitum. Isso porque a teoria do espaço que está aqui implícita é aqui o supõe infinitamente divisível, o que é basicamente isso que a gente tá vendo, né? O espaço entre o Satoru Gojo e os seus oponentes é infinitamente divisível e por isso ele nunca é alcançado. Mas enfim, mais pro final do episódio a gente vê ele tentando usar do seu brilho vermelho e não conseguindo, o que evidencia o que foi citado lá no comecinho do episódio, como eu citei, dele falando que não era bom na técnica amaldiçoada reversa e algo que ele vai conseguir desenvolver até o final desse pequeno arco. Mas muito legal a forma como visualmente ele ilustrou algumas das técnicas, não só diretamente, né, na prática contra o saco de pão na cabeça, mas também através dos seus óculos ali que ficaram pendurados e a gente pode ver as ceninhas passando através das suas lentes, né? E ele com os olhos dele lindos, enfim, não tem o que falar. Foi um episódio um pouquinho mais tranquilo, um pouco menos de piadas, mas ainda assim a piada que teve ali na capela da igreja foi... Não, da igreja não. A capela da escola foi sensacional, não tem nem o que falar, galera. Melhor cena de todas e as cenas de ação não deixam de estar belíssimas também. Galera, se você ficou até o final e ainda não foi inscrito, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo sobre o anime e o mangá de Jujutsu Kaisen também. Aqui vão aparecer na tela agora os últimos vídeos postados aqui no canal sobre o universo de Jujutsu Kaisen, então aproveita para conferir os últimos que foram lançados. Até a próxima, tchau!